esse é o primeiro período. Os dois setores que se mostram mais dinâmicos são os básicos e agronegócio, enquanto, a partir do momento que você começa a ter uma retomada do crescimento doméstico, aqueles setores que são mais identificados com o mercado doméstico, em particular o setor de bens e salários, que tem um peso muito significativo no emprego, esse é um setor que reage, que passa, inclusive, a aumentar os seus investimentos. Isso é uma dinâmica mostrando que esse novo padrão de crescimento tendeu a beneficiar não apenas aqueles setores competitivos, que já tinham inserção internacional, como os insumos básicos e agronegócio, mas também investimento apenas em ativos tangíveis, aí, máquinas e equipamentos. Então, isso mostra a importância desses setores que eram mais dinâmicos e vem crescendo, e, por outro lado, mostra como os setores que tinham um peso muito significativo na estrutura de investimentos, dada essa fragilização, foram perdendo participação, como é o caso de bens salários, que vão ligeiramente, aqui já vão apontando uma melhoria a partir de 2007. Vamos lá? Então, aqui mostra a taxa de investimento desses 5 sistemas industriais. Como eu disse, do mesmo jeito que vale para a indústria, vale para os 5 sistemas, embora, evidentemente, haja uma assimetria no desempenho nesses sistemas. O setor que retoma os investimentos básicos já tinha um patamar de investimento superior, mas também se recupera, e o setor de agronegócio, que tinha um patamar muito mais baixo, diante dessa dinâmica exportadora, retoma e eleva bastante sua taxa de investimento. O que há de chamar a atenção aqui, o setor maior perdedor da estrutura produtiva brasileira nesse período todo é o setor eletrônico, que reduziu sua participação, teve um desempenho muito aquém dos demais e manteve ainda um nível de investimento muito baixo. Quem vai recuperar aqui, no período mais recente do seu investimento, são os dois setores que, de alguma maneira, dependem muito mais da dinâmica doméstica, que é o setor de bens, salários e de mecânica. Tudo bem? A gente foi do rápido tentar ficar dentro do meu prazo. Aqui é a crise. A crise mostra que o impacto da crise, aí no final de 2008, vai ser muito forte sobre o investimento e particularmente sobre a indústria. A taxa de investimento geral da economia já tinha superado aqui no auge do crescimento, que foi o terceiro trimestre de 2008, passando dos 20%, vai ter uma forte queda na taxa de investimento geral com a crise, e depois aqui já mostrando a recuperação dessa taxa de investimento. A indústria, vamos lá, a indústria é quem mais vai perder com isso para frente. Mostra claramente como ela vinha acelerada, vinha crescendo de forma bastante expressiva. Com a crise, no final de 2008, ela vai ser o setor de atividade que mais vai sofrer com a crise internacional. E ao mesmo tempo, o investimento, que também vai ter uma forte desaceleração nesse mesmo período. Vamos lá? Agora, aqui olhando a retomada, qual que é a expectativa? Visto a crise, todos os números, tanto de produção quanto de investimento, sugerem que você está remontando o mesmo padrão de crescimento do período anterior. Os resultados que saíram nesses últimos trimestres, dos de ontem, reforçam ainda mais a ideia de que a indústria recuperou, voltou a ter um crescimento bastante expressivo, e o mesmo vem sucedendo com o investimento. Então, olhando para os dados aqui, mapeados pelo BNDES para a indústria, o entendimento do BNDES é um observatório privilegiado para analisar o investimento, a gente observa que, se eu considero que o período 2005-2008 foi um período de crescimento do investimento, onde nós tivemos aqui ciclo analisado, observem vocês que o período 2010-2013 tem um volume projetado de investimento superior ao anterior. E esse crescimento é relativamente generalizado, tanto para os setores mais voltados ao mercado interno, quanto os setores voltados ao mercado externo. Tem uma projeção de crescimento aqui, no caso, dos setores voltados ao mercado interno, em torno superior a 50%. Ou seja, o que se tem é a remontagem dos mecanismos anteriores, onde o investimento volta novamente a jogar um papel decisivo. Vamos lá? Portanto, olhando em termos então das expectativas, das perspectivas aqui do investimento, de um lado, olhando para a demanda doméstica,
Eu acho que esse aqui é um ativo importante, né, que o Brasil tem e que poucos países emergentes têm, como o caso da própria China e da Índia, que é o fato de termos um mercado doméstico de elevado tamanho. Mais do que isso, né, a vantagem de ter esse domínio, né, a importância estratégica de poder coordenar a demanda doméstica, que é muito mais passível de utilizar políticas industriais para pensar isso do que, evidentemente, a demanda externa, que eu tenho que pensar em termos de competitividade internacional. Vamos lá? Os desafios são muito maiores quando eu tenho que pensar em competitividade internacional. Demanda doméstica. A expansão do consumo doméstico. As condições são muito melhores, né, de crédito e financiamento. Você tem uma recuperação importante, de recuperação do mercado de trabalho, do salário mínimo, da massa salarial. Há claramente aí a possibilidade, num período aí, médio prazo, de uma maior dotação de recursos, transferência desses recursos através do pré-sal, que tenderão a reforçar o processo de transferência de recursos e, portanto, também estimular o consumo, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de que essa massa de recursos também tenha uma dimensão regional importante. Há aí uma mudança visível no padrão de renda e de consumo na economia brasileira, que tende a estimular, portanto, essa demanda doméstica. Aí, do ponto de vista da demanda doméstica, nós temos vários clusters aqui de investimento, né, que vão permanecer, que é a ideia do investimento em infraestrutura, como aquele quadro que o BNDES mostrava, né, particular em energia e transporte, mas também em outros segmentos que nos parecem fundamentais, que vão ser pontos, eu diria, importantes, vetores importantes para a geração de investimentos. Um deles, evidentemente, casando aí as questões econômicas e sociais, que é a própria universalização dos serviços essenciais, né? Aqui nós estamos pensando em educação, saúde, saneamento, todos esses setores de infraestrutura aqui têm uma necessidade de universalização, portanto, um potencial de crescimento e investimento muito fantástico. Aqui incluiria também a banda larga, né, que estaria ali nas dicas. O setor de construção civil, os investimentos do pré-sal, como nos mostram lá anteriormente, são volumes fantásticos, né? Mas também a possibilidade de que aqueles setores que tinham sido mais fragilizados no período anterior e estavam retomando seus investimentos pré-crise, sobretudo os setores de bens salários, que não dão aqueles dados do BNDES, também retomariam os seus investimentos. Vamos lá? Do ponto de vista da demanda externa, eu acho que essa é uma questão importante, chave para o Brasil, o fato de que nosso sistema produtivo hoje, ele se engatou, ele integrou no sistema tanto produtivo quanto de consumo dos países mais dinâmicos do mundo hoje, que são os países asiáticos. O Brasil é um fornecedor importante, tanto de alimentos quanto de energia para esses países, e, portanto, isso dá um dinamismo às exportações brasileiras importantes, né? E se pese aqui também a retomada aí, a recuperação dos preços das commodities, né? Algumas inclusive já recuperando os patamares pré-crise. Por outro lado, há também, né, uma iniciativa importante, as estratégias das empresas brasileiras no processo de internacionalização, a gente está acompanhando isso, né, esse forte crescimento que teve no IBDE, e ao mesmo tempo uma dimensão importante da integração regional do ponto de vista dos investimentos das empresas brasileiras, né, e, se possível, que esse seja um investimento bilateral, reforçando aí a complementaridade produtiva. Vamos lá? Uma quarta oportunidade que nos parece fundamental está associada ao próprio regime tecnológico, né, que seria outra dimensão importante a favorecer o investimento, né, uma inovação que estaria induzida basicamente pela demanda, né, nesses setores, aqueles que nós anteriormente já tínhamos definido. Vamos lá? Mas não são só oportunidades, né? Evidentemente que há riscos importantes na manutenção dessa trajetória de recuperação dos investimentos. Começaria pela questão do financiamento, né? Como nós vimos, a questão do autofinanciamento é fundamental, pressupõe essa capacidade de acumulação das empresas. Há muito que se avançar em termos de mercado de capitais no Brasil, né, para esse financiamento. Há uma participação que se imagina crescente das fontes externas para esse financiamento, né, pelo próprio crescimento brasileiro, esse diferencial de crescimento em relação às demais economias. O Brasil segue sendo, né, um polo de atração importante desse investimento, né?
E há também aí a importância do financiamento dos bancos públicos, embora haja limites para esse crescimento, né? Veja o caso da própria carteira do BNDES, atingindo aí algo em torno de 150 bilhões, para as necessidades de um novo ciclo de investimento. Evidentemente que não vai ser possível contar só com esse fundo público. É fundamental pensar em novas fontes de recursos, né? A partir de uma coordenação dos fundos de pensão, pensar em uma engenharia financeira, utilizando também os excedentes do pré-sal, evidentemente quando esses investimentos se maturarem, mas também avançar em alguns instrumentos a partir das reservas internacionais. Aqui é uma questão que não dá para desenvolver aqui, mas na hora que o Brasil vai ter que discutir algumas inovações desse ponto de vista institucional, a começar pela própria ideia dos fundos sociais, fundos de recursos vindos do pré-sal, fundos sociais e também tecnológicos, mas também a discussão em torno do fundo soberano. Vamos lá? Ainda como obstáculo, nos parece a questão da valorização cambial, tudo leva a crer que essa valorização cada vez mais ganha um caráter estrutural, vou fechar, ganha um caráter estrutural, tá? Por quê? De um lado, você tem um superávit comercial provocado por aquele dinamismo das commodities, tanto agrícolas quanto metálicas e minerais, e ao mesmo tempo para um novo vetor aqui importante de geração de superávit, que vai ser o pré-sal. É fácil fazer uma conta rapidinho, O Brasil hoje produz 12 milhões de barris dia, e as projeções mais pessimistas para o pré-sal mostram que a partir de 2020 o Brasil vai estar produzindo 5 milhões. Por um consumo de 3, o Brasil vai ter uma sobra excedente de 2 milhões de barris dia. Multiplica por 350, nós estamos falando de 700 milhões de barris ano. Se vocês quiserem trabalhar com barril a 50, que é o mais pessimista, nós teríamos superávit de 35 bilhões, só por isso. Se quiserem trabalhar em cima de uma conjuntura realista de 100, nós estamos falando já de 70 bilhões extras, adicionais de superávit provocado pelo pré-sal. Ou seja, há uma pressão importante pelo lado do superávit comercial. De outro lado, as reservas confortáveis que o Brasil tem hoje. O Brasil, pela primeira vez, é superavitário. Nossa dívida externa é inferior às nossas reservas. Com tudo que nós estamos falando, o Brasil segue sendo um polo muito atrativo pela entrada de investimento, ou seja, tudo isso aqui vai pressionar pela balança de pagamento, pela balança comercial, uma valorização cambial, estrutural. Isso é um risco importante para o país, principalmente porque ativa lá, isso pode provocar uma elevação do conteúdo do coeficiente sobretudo de insumos, partes e peças, em várias cadeias, sistemas produtivos, provocando aí um esvaziamento da cadeia produtiva e uma redução nos encadeamentos. Com isso, você romperia aquele ciclo virtuoso provocado pelo emprego, a renda, o consumo e a produção. Esse é o grande risco. Segundo, de que com esse câmbio muito valorizado, e dado o dinamismo e a competitividade que nossos concorrentes asiáticos já apresentam, além de outros, evidentemente, não apenas nosso sanduíche aqui, o recheio do sanduíche fica ameaçado, mas o próprio sanduíche. Os nossos setores mais fragilizados, o bem mecânico, eletrônico e bem salários, vão sofrer uma concorrência muito acirrada dos concorrentes internacionais, sobretudo asiáticos, num cenário de câmbio valorizado. E, finalmente, não é apenas perder o mercado doméstico, é pior também é a perda dos mercados para onde nós somos exportadores importantes de manufaturas, sobretudo os mercados regionais. Daí a importância de aumentar os investimentos na região, daí a importância de aumentar a complementaridade produtiva na região. Não apenas Mercosul, mas toda a América Latina e os Estados Unidos, que são nossos principais mercados de exportação de manufaturados. Concluindo, gente, eu já estourei meu tempo. Vamos lá. Aqui os dados, mostrando como a indústria de transformação de superavitária, ela já se tornou deficitária. Veja, o Brasil é superavitário no seu todo,
mas a indústria de transformação, que também contribuía para esse superávit, já vem se tornando deficitária. Vamos lá, outro gráfico só para ilustrar. Veja aqueles 14, 16 bilhões que se agravaram agora em 2010, né? E alguns desses setores estariam fortemente ameaçados, seja, né, a partir da importação dos seus insumos e componentes, mas também dos seus bens finais, né? Por fim, vamos lá, concluindo, né? Então, a partir disso, eu acho que nós vamos trabalhar com dois cenários. O cenário, esse é o resultado que sai da pesquisa, mostra o seguinte: o crescimento puxado pela demanda está segurado. O Brasil vai ter uma trajetória de crescimento, né? Um crescimento tão ou mais significativo do que nós tivemos no período 2004 e 2008. Seja pelo consumo, seja pelo investimento que está colocado, e mesmo pela retomada do terceiro vetor, que são as exportações. A questão é saber, esse crescimento, né, que está assegurado, vai ser capturado ou não pela indústria? Ele vai ser um crescimento que vai ter a indústria brasileira como sendo quem vai dar suporte a esse crescimento, que vai fornecer essa demanda por equipamentos, essa demanda por bens finais, essa demanda por insumos, ou nós teremos uma situação onde, né, vamos ter apenas demanda, mas crescentemente uma oferta que virá de fora. Nesse caso, nós teremos isso aqui estimulado e acelerado pelo próprio pré-sal, né, nos leva a 10, 20 anos de belíssimo crescimento, e no final desse período sem indústria. Não estou querendo ser dramático, não, mas é esse cenário, né? O outro cenário é um cenário onde esse crescimento vai ser suportado, sim, por um crescente investimento, uma crescente oferta, né, que, portanto, geração de emprego, eu mantenho o ciclo virtuoso, emprego, renda e consumo, e não apenas transferência, acho que essa é a questão-chave, né? Eu gero emprego, renda, consumo, produção e investimento, mantenho essa demanda forte, gerando um ciclo virtuoso aqui, onde, né, mudanças tecnológicas fundamentais tornam a estrutura produtiva brasileira não apenas mais densa, né, mas ao mesmo tempo muito mais competitiva, o que vai permitir à indústria brasileira também ter, num período de médio e longo prazo, uma inserção externa muito mais ativa. Aí nós vamos fazer, então, desse ativo que é a força do nosso mercado de comércio, né, um grande salto para uma inserção externa bastante ativa, que não é diferente do que nós vimos dos nossos amigos aletrais asiáticos. Desculpa a correria, desculpa estourar o tempo. Obrigado.